Fórum Regimental, declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da terceira sessão da 18ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Queria cumprimentar os deputados, a deputada Luciane Carminati, o deputado Manuel Mota, o deputado Milton Robos, agradecer a presença do advogado Adriano Zanotto e submeter para aprovação a ata da sessão ordinária da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano referente à terceira sessão da 18ª Legislatura. Submeto para aprovação, não havendo quem queira discutir, dou por aprovada a ata da sessão anterior. Segue a pauta do dia que submeto à aprovação dos senhores deputados. Temos aqui um requerimento subscrito pelo deputado César Valduga, requerendo aprovação para audiência pública a ser realizada no município de Ouro para tratar sobre as condições de trafegabilidade e perspectivas de investimentos nas rodovias SC 390, 355, 469, 467 e 150, na região do meio-oeste catarinense, e por sugestão do deputado, que ela seja feita no dia 26 de maio de 2017, em horário e local a ser definido. Coloco para apreciação dos demais deputados, não havendo quem queira discutir, dou por aprovada o requerimento. Também temos um requerimento subscrito pela deputada Luciane Carminati, requerendo aprovação para audiência pública a ser realizada no plenarinho Paulo Stuart Wright, nesta Casa Legislativa, para promover o debate sobre a temática a atual situação e as perspectivas do Porto de São Francisco do Sul, em horário e data a ser definida. Coloco em discussão o requerimento, se a deputada autora quiser se manifestar. Não havendo quem queira discutir, coloco para aprovação, dou por aprovada o requerimento. Também temos um requerimento subscrito pelo deputado Rodrigo Minotto, requerendo aprovação para audiência pública a ser realizada no município de Forquilinha, com o objetivo de escutar a sociedade e governo sobre a pavimentação da rodovia Jacob Westrup, em data, horário e local ainda a ser definido. Dou em discussão, coloco em votação, dou por aprovado o requerimento. Também temos outra proposição da deputada Luciane, que é a apreciação do PRS 0017 de 2015, de autoria da deputada, que dispõe sobre a criação, no âmbito da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, do Programa de Carona Solidária, com parecer do deputado César Valduga. O parecer do deputado César Valduga tem no seu voto o seguinte conteúdo: tendo em vista que os autos após o seu retorno à mesa foi devidamente colacionado o ofício 0017, folha 20, no qual o presidente desta Assembleia nos confirma a aprovação da propositura naquele colegiado, considero devidamente sanada a lacuna processual. Portanto, o deputado César Valduga dá pela aprovação do PRS 0017 de 2015. Obviamente que eu estou fazendo o relatório do deputado César Valduga, que já entregou antecipadamente a esta comissão. E também, por fim, temos a apreciação do PL 0228.8 de 2016, de autoria da deputada Luciane Carminati, que dispõe sobre o desembarque de mulheres, pessoas com deficiência e idosos usuários do transporte coletivo
do Serviço de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros e adota outras providências com parecer do deputado César Valduga, que no seu voto fez a seguinte análise. Da análise do texto proposto, com enfoque nas disposições contidas no artigo 77, incisos 1, 4, 5, 7 e artigo 142, inciso 3 do regimento interno deste Parlamento, verificou o deputado que a matéria afeta esta Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, revelando-se meritória e de interesse público, porquanto tem como objetivo a preservação da vida, da saúde, da segurança e do bem-estar dos usuários de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do nosso Estado. Em face do exposto, o deputado César Valduga votou pela aprovação do projeto de lei 0228.8 de 2016, no âmbito desta comissão, observada a emenda substitutiva global de folha 34 de lavra do deputado Ricardo Guide, aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, folha 35. Coloco em discussão o projeto, em votação. Deputados que não queiram discutir se manifestam pela aprovação do presente projeto de lei. Senhora deputada, senhores deputados, a pauta era uma pauta bem sucinta, mas coloco a comissão à disposição para se algum deputado quiser fazer alguma manifestação e também sugestão do nosso calendário. Acredito que nos anos de 2015 e 2016 a gente teve aqui a participação bem constante de diversas entidades. Acho que é importante provocar, convidar a participar mais uma vez a SUDEF, a Fiesc, teve diversas entidades que tiveram aqui e tiveram juntamente a comissão uma participação bem importante. Então deixo aberta a sugestão dos deputados para que provoquem essas entidades, obviamente além dessas audiências, desse trabalho ordinário que a comissão pretende fazer agora no calendário 2017-2018. Lembrando que na próxima quinta-feira, em Lauro Miller, nós teremos uma grande discussão, que foi provocada pelo vereador Besbate, lá de Lauro Miller, sobre o Parque Nacional de São Joaquim, onde há a intenção de se integrar ao parque o Ecomuseu. Então convido a todos, deputados, principalmente o deputado Manuel Mota, que conhece Lauro Miller, acho que um pouco mais intimamente aqui do que os deputados, pelo menos a mim, falo por mim, não falo pelo deputado Milton Robles, nem para a deputada Luciane Carminati, mas falo por mim que o deputado é grande conhecedor da região. E dia 10/5, nós teremos aqui na comissão a presença da Autopista Litoral Sul, tratando sobre o contorno viário da Grande Florianópolis. Bom, abro a palavra aos deputados para algum comentário. Eu quero... Primeiro a deputada Luciane Carminati. Primeiro as damas, né, deputado Manuel? Primeiro as damas tem mais direito. Não vou fazer nenhum comentário. Obrigada, presidente, deputados. Eu quero apenas aproveitar a sua referência, deputado João Amin, com relação às entidades. Eu participei de duas reuniões, uma delas chamada pela Fiesc, isso, e outra chamada pela FCDL. As duas aconteceram em Chapecó. E as duas entidades chamaram os prefeitos da região, prefeitos, vereadores, entidades, enfim, para discutir, diante de um estudo que foi feito, especialmente pela Fiesc, deputado Milton, a situação das rodovias federais e estaduais naquela região. E, a partir daí, foi proposto um calendário não só de discussões também para mobilizar toda a região em torno dos problemas, mas também foi apresentado por parte da Fiesc a ideia de concessões de rodovias em trechos menores. Eu trago esse tema porque eu acho que seria muito adequado, e eu estou aqui aproveitando para fazer um requerimento verbal, deputado João, para que nós convidássemos, então, as duas entidades que comparecessem a esta comissão para fazer essa exposição
de como é que nós entramos 2017 diante deste quadro. Então, a 282, a 283, né, a 158, o porto de Dionísio Cerqueira, que é o chamado Porto Seco, né? Enfim, eles apresentaram todo um estudo com relação aos entraves da mobilidade urbana na nossa região. Mas eu acredito que tenham isso no Estado como um todo, em todas as regiões. Então, seria bem adequado que esta comissão ouvisse, tivesse acesso a essas informações. E eu, inclusive, fiz uma provocação tanto ao Marcos, que é o vice-presidente da Fiesc, quanto ao presidente da FCDL, que participou aqui conosco de várias reuniões no ano passado, para que a gente pudesse ter um olhar mais conjunto, né? Não fragmentado. Então, acho que a comissão teria essa prerrogativa, lembrando que, inclusive, foi uma proposição nossa, deputado Jalmin. Eu propus, uma das primeiras reuniões, que a Comissão de Transporte criasse um GT para discutir e chamar todos nessa comissão. Então, eu acho que seria bem adequado, dentro da sua manifestação, a gente retomar isso no início deste ano, chamando essas entidades, esses estudos, e também observando o que é papel da comissão, né, diante desse cenário problemático em relação às rodovias federais, estaduais, e aí nós temos o debate da ferrovia da integração, mas, além da ferrovia da integração, tem todo o debate dos investimentos, né? De onde vem esse recurso, que é um volume bastante razoável. Então, eu quero aproveitar e fazer esse requerimento verbal para que a gente possa convidá-los. Já coloco em votação, ou em discussão, o requerimento da deputada Luciane Carminati. Não havendo quem queira discutir, dou por aprovado. Só peço para a deputada, já está aprovado, mas para a assessoria da deputada formalizar a comissão. E o agendamento, deputada, pode ficar sob sua responsabilidade, já tendo por aprovado o requerimento. Então, passo a palavra para o deputado Manuel Mota. Quero cumprimentar a minha presidente, a presidente Jalmin, cumprimentar a deputada Carminati, deputado Milton, nossa imprensa aqui presente, dizer o seguinte: nós estamos vivendo um momento de muita reflexão, né, e um momento de dificuldade que vive, né, o Estado e o país. Então, nós não podemos, temos que pensar nessas audiências públicas, nós não podemos carregar uma atrás da outra audiência pública, que nós vamos ter uma despesa extraordinária. Então, eu acho que essas audiências públicas, nós temos que colocar, ou nós fizemos aqui na Assembleia Legislativa, ou quem fizer lá na região tem que ser só os deputados da região, para não pesar para o parlamento, senão nós vamos daqui a pouco se complicar com a própria imprensa. Quer dizer, porque não é só a nossa comissão, tem outras comissões que também estão fazendo audiência pública. Então, nós temos que imaginar, né, a forma que nós também precisamos fazer economia. Nós precisamos fazer economia, né? Eu acho que o parlamento tem que dar lição de economia para vários segmentos. Então, a minha preocupação não é de nós fazer audiência pública, é como fazer audiência pública e como dar respostas, né, às nossas audiências públicas. Então, na minha concepção, nós fazendo audiência pública, fora deve ir a representação da região, né, e não outros deputados de outra região, para não acumular despesa para o parlamento. Mas a importância maior é as audiências públicas ser feito aqui no parlamento catarinense. Quer dizer, venha de lá os representantes, e ela ser feito aqui, que a despesa diminui e nós vamos dar seguimento à nossa audiência pública. Então, eu me preocupo bastante nesse sentido. Tenho convicção que a Comissão de Transporte tem feito um trabalho extraordinário, João Amin, extraordinário. Você deve continuar esse trabalho lindo, nós damos todo esse apoio para que continue trazendo os segmentos para nós podermos. O anel viário da Grande Florianópolis é fundamental, nós precisamos ter muito trabalho para fazer aqui na Grande Florianópolis e em Santa Catarina. Então, eu ia propor para que nós fizéssemos uma audiência pública no sul de Santa Catarina, porque eu ia botar a minha cabeça premium
e não iam construir o pedágio lá, mas conseguimos derrubar antes de poder fazer audiência pública, derrubamos. Não vai ter mais o pedágio em Santa Catarina, o pedágio vai ser no Rio Grande do Sul. A hora que for o lote de Santa Catarina, tudo bem. Agora, fazer o pedágio de Santa Catarina com o lote contemplado do Rio Grande do Sul, não dá para aceitar, né? Querer cobrar do catarinense R$ 9,30 por um trechinho desse tamanho. Para o Rio Grande. Então, nada contra o Rio Grande, mas para aí, tem que ter respeito conosco. Né? Já vencemos uma parada, já está tudo bem. Então, eu acho que, a gente sabe perfeitamente, o que nós estamos sofrendo na BR-101, hoje é um sofrimento a Carminati sabe, na 282, na 470, por aí afora. E nós também temos que ser solidários com toda aquela região do Oeste Santa Catarina, que é uma região muito forte e que contribui com o nosso estado de Santa Catarina. Então, eu acho que permanentemente nós temos que estar trabalhando, temos que estar vigilante. E a 282, eu passo a ter uma dívida, porque foi tirado 20 milhões, nem foi 20, foi 15, porque não ia gastar no ano passado, e foi ajudada a 285 através do Fórum de Santa Catarina. Então, nós temos uma dívida para ajudar a 282. E a 285, que é a Serra da Rocinha, está tocando agora, tem mais 40 milhões. Quarta-feira da semana que vem, eu estou em Brasília, garantido a continuidade, mas não pode deixar de dar continuidade a 282, que é fundamental, né, para toda a região do Oeste Santa Catarina. Então, eu acho que quero cumprimentar o seu trabalho, né, de toda a comissão, e essa comissão é muito importante, né, para o Parlamento, mas para o Estado, para dar resposta e resultado, que é assim que nós trabalhamos aqui na nossa comissão. Perfeito, obrigado, deputado Manuel Mota. Antes de passar a palavra para o deputado Milton Robles, só fazendo um comentário sobre essa preocupação que eu acho muito prudente do deputado Manuel Mota, mas preciso dar uma satisfação. No início de 2015, quando a gente começou o trabalho aqui na comissão, realmente a gente viu que estava acontecendo um excesso, não de audiências públicas, mas até de estrutura física, pessoal aí da Assembleia nessas audiências. Coincidentemente, uma determinação da mesa tornou um desafio muito grande fazer as audiências públicas externas, mas em parceria com as câmaras de vereadores locais, com as entidades CDL, associações comerciais, a gente conseguiu, numa estrutura mínima, eu queria fazer principalmente o registro aos auxiliares aqui da comissão, o CBEM e o Palito, com as estruturas mínimas a gente conseguiu continuar as discussões, mesmo com essa determinação da mesa. Mas essa sua preocupação, deputado Mota, realmente é muito importante. A gente vai tentar executar esse trabalho lá na ponta, lá nas cidades, porque às vezes a população encara o trabalho sendo feito lá na Câmara, lá juntamente ao bairro, às cidades que não estão tão próximas aqui de Florianópolis, como o trabalho do Legislativo. Eu acho importante o deputado estar lá na ponta. Mas com muita prudência e com muita cautela no gasto do orçamento da Assembleia, porque realmente no início era uma coisa até meio estrondosa, e um ônibus lotado de gente, e não precisava daquilo. Tinha uma equipe local lá da própria Câmara de Vereadores ou da CDL nos esperando e que ajuda essa operacionalização da Assembleia. Obviamente que um assessor, a imprensa da Assembleia, eu acho isso muito importante até para divulgar o trabalho e dar satisfação para a sociedade. Mas passo a palavra ao deputado Milton Robles. Senhor presidente, deputado Manuel Mota, deputada Luciane, que se ausentou por um instante, a preocupação com as nossas rodovias catarinenses é algo que a gente tem que ter em primeira mão, estar trabalhando. Nós vivemos um momento muito difícil da economia brasileira e as rodovias, principalmente as federais catarinenses, elas estão sendo um transtorno muito grande, gerando problemas para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina e risco à vida dos cidadãos, né? Eu passei às mãos do presidente João Amin a cópia da resposta que eu obtive do DENIT com relação aos investimentos previstos para Santa Catarina em 2017. Totalmente pífios,
né, 30% da necessidade que eles teriam para fazer a correta manutenção da malha viária federal vão receber esse ano. Pelo menos é o que está no orçamento, não se sabe se vai receber. E isso cada vez mais coloca o nosso Estado numa condição de diminuição da sua capacidade competitiva. Nós somos um Estado industrializado, né? Um Estado que tem uma agregação de valor muito grande e as rodovias são essenciais para nós. Então, essa sugestão do presidente, da própria deputada Luciane, de trazer novamente as instituições aqui para um debate, tomar mais dados e a partir daí, né, se trabalhar conjuntamente para que a gente possa trazer mais recursos, mais ações, saber de fato a questão do andamento do programa de concessões federais, que inclui aí o Estado de Santa Catarina. Então, existem estudos conjuntos também para você incluir aí também rodovias catarinenses, para poder integrar e viabilizar um pedágio mais econômico para os catarinenses. Tudo isso é importante nós tratarmos aqui, eu acho que esse é o momento. Eu sugiro só, presidente, além das entidades citadas pela deputada Luciane, que a gente aproveite nesse momento para convidar novamente o DENIT para participar junto, né, o órgão de governo que está cuidando do processo de concessão também, e talvez nós podíamos incluir aquela lista de entidades que participaram, em todas as entidades empresariais e outras que participaram daquela audiência pública nossa do ano passado, que todos estão interessados em ajudar a contribuir para esse tema, até para que as pessoas que venham aqui debater e trazer informações, essas informações tenham ressonância de forma mais consistente na sociedade. Então, a sugestão é que a gente inclua aquela lista de entidades que nós convidamos na última vez, presidente, para vir essa apresentação, a gente provocar um debate mais amplo, então, deputada Luciana. Seria essa a contribuição. Perfeito, deputado Milton. Além desse requerimento com a inclusão do DENIT, eu vou bolar juntamente com a assessoria da comissão e pediria para a assessoria dos deputados participarem dessa reunião. Queria que o Palito pudesse nos ajudar. A gente já está em abril. E se olhar no calendário, com as audiências públicas, e já que a sistemática da comissão vai ser fazer uma reunião, de repente, a cada 2 semanas, para não haver choque de ideias aqui, estabelecer um calendário macro da comissão, com assuntos, com entidades, e passar imediatamente as suas assessorias para os deputados terem conhecimento, e até antes da próxima reunião ordinária da comissão, os deputados que quiserem fazer alguma sugestão de inclusão ou subtração nesse calendário, a gente possa fazer antes da próxima reunião ordinária e que a gente já aprove isso para ter os deputados se planejarem. Daqui a 2 semanas, daqui a 2 meses vai ter esse assunto aqui. E se lembra, de repente, de uma entidade, debate o assunto anteriormente na região, que for visitar ou seja a sua base, para a gente poder fortalecer e organizar o trabalho dessa comissão. Agradeço a presença do deputado César Valduga. Já adianto ao deputado que fiz o relatório, os seus relatórios dos projetos da deputada Luciane. Sua audiência pública já foi aprovada, mas se o deputado tiver alguma observação a fazer, não havendo e nada mais havendo a tratar, declaro por encerrada a seguinte reunião.